Bom dia, pessoas lindas das minhas redes sociais, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sextou por aqui, o que mais é possível? Como pode melhorar ainda mais tudo isso? Eu tava com saudade, confesso que eu tava com saudade de vir aqui falar com vocês, que vocês sabem que é de todo o meu coração que eu venho aqui falar com vocês, que eu sempre procuro vir aqui falar pra vocês coisas assim que realmente vocês possam refletir, que vocês possam ter um insight diferente, que vocês possam ouvir um ponto de vista diferente para que vocês tirem suas próprias conclusões. E eu também sei que muitas vezes você vai ouvir muitas coisas aqui que talvez não faça nenhum sentido para vocês hoje, mas pode ser que daqui a algum tempo faça sentido, viu? E tá tudo bem. Nossa, tá tremendo, né? E tá tudo bem, é assim mesmo que funciona. Às vezes a gente, eu me vejo hoje ainda refletindo sobre isso, sabe? Cursos que eu fiz lá atrás, em 2018, que eu aprendi algumas coisas, quando eu lembro do que foi ensinado, quando eu pego a apostila, dou mais uma estudada, eu percebo, nossa, naquela época não fez sentido pra mim, mas agora faz. E assim, é como se fosse um grande quebra-cabeça, e aos pouquinhos a gente vai encaixando as pecinhas, aos pouquinhos vai tudo fazendo sentido, e aos pouquinhos você vai percebendo quem você é, a sua essência. Enfim, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre pessoas. Quem são as pessoas que estão em sua volta? Quem são as pessoas que rodeiam vocês? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Em muitos cursos que eu fui, independente se era sobre desenvolvimento pessoal, sobre vendas, sobre outras coisas que eu fiz curso, eu sempre ouvi muito isso, sabe? Quem são as 5 pessoas mais próximas a você? Quem são elas? O que elas fazem? O que elas comem? Que horas que elas acordam? Quais são os hábitos? Isso vai refletir muito em quem você é. Sabe, gente, às vezes você pode não perceber, e muitas pessoas eu vejo que criam resistência em aceitar isso, sabe? Para que o novo aconteça, algumas coisas têm que ser ajustadas. Inclusive no feriado agora eu fui participar de uma palestra sobre vendas, e ela também ressaltou isso, e ela contou uma história que eu achei muito legal. Ela falou o seguinte: ela morava numa determinada cidade, e ela mudou de cidade. Então, por exemplo, ela morava, no meu ponto de vista, numa cidade muito rica, que é São José do Rio Preto, e ela foi morar, se mudou para Alphaville, Barueri. E aí ela fala muito sobre ambiência, sobre estar em novas mesas, sobre conexões, network, quem são as pessoas que te rodeiam, enfim. E ela falou, isso deve acontecer com todo mundo, eu achei muito interessante. Ela falou que as pessoas que eram do círculo próximas a ela, antes dela se mudar, estavam assim horrorizadas, porque ela ficava falando isso, as pessoas estavam falando isso, aquilo outro, enfim. E ela falou, tá tudo bem, né? E cada um tem um pensamento, cada um tem uma vida, cada um pensa algo, cada um tá no momento, tá tudo bem. Mas você já parou pra prestar atenção nisso, gente? A ambiência, o que é a ambiência? São os ambientes onde você frequenta. Onde são esses ambientes? Esses ambientes então, por exemplo, você tá aqui, né? Esses ambientes no qual você frequenta, eles vão te ajudar a você chegar na onde você gostaria de chegar? Então, por
por exemplo, você sabe que você está aqui e você quer chegar aqui, óbvio, à frente. E aí, para você percorrer esse caminho, para você chegar aqui, você tem que fazer a sua parte, um pouco todo dia. Não adianta hoje você falar, não, hoje meu dia tem 24 horas e eu vou ficar 24 horas ali no lelê. Não é assim que funciona. Você precisa fazer um pouco todos os dias. E aí, essas pessoas que estão cercando você hoje, elas estão de acordo com o seu propósito? Elas estão de acordo na onde você gostaria de chegar? Não, entende? Elas estarão lá com você no seu destino? Muitas vezes elas não vão estar. Por quê? Porque você tá com uma mentalidade. Tá com uma mentalidade XYZ. E aí, quando você muda a sua mentalidade, quando você entende algumas coisas, o que você vai fazer é normal. Você vai mudar os seus hábitos. E se você vai mudar os seus hábitos, você vai querer se cercar de pessoas com a mesma frequência, de pessoas que estão ali no mesmo objetivo. Então, por exemplo, você tá ali fazendo o desafio do açúcar. Eu entrei em mais um desafio do açúcar. Não lembro que dia que começou, mas dia 10 de novembro e vai até agora dia 1 de dezembro. Então eu tô sem açúcar. Mas é sem açúcar. Nem na base do... Como fala? Do adoçante, nada não. É sem açúcar, é sem açúcar. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que estar sem açúcar, no meu ponto de vista, Carla, é estar sem açúcar. Então, por exemplo, se eu estou sem açúcar, eu não vou ficar... Outro dia eu até fui conhecer uma doceria que é sem açúcar. Mas assim, não gostei. Provavelmente eu não volte lá. Mas assim, se eu tô sem açúcar, por que eu vou ficar comendo doces sem açúcar? Assim, no meu ponto de vista não faz sentido, porque é como se eu estivesse enganando o meu cérebro. Percebe? Então, é sobre isso, sabe, que eu gostaria de falar pra vocês. Prestem atenção. Prestem atenção em quem são essas pessoas. Ai, Carla, mas e agora? O que eu faço? Eu descobri que as pessoas que me cercam, elas não têm o mesmo objetivo de vida que o meu. Vai ouvir no seu coração. O que seu coração fala? Que é pra você ir se encontrar com elas? Tem uma outra moça, que ela é jovem, né, enfim. E ela deu um depoimento tão lindo, mas tão lindo. Ela é uma moça linda, maravilhosa, é um ser de luz, sem citar nomes. E ela falou que antes dela começar lá nas mentorias que a gente fez, tive o prazer e a honra de fazer junto com ela, ela pegava e ela frequentava lugares com amigos, assim, de anos, e ela percebeu que aqueles lugares, óbvio que ela não entrou em detalhe, também não é sobre isso, pega o código, pega a chave aí, ela falou que não fazia mais sentido, nem os amigos, nem os ambientes, nem a ambiência. E ela mudou tudo, e aí os amigos estavam sentindo falta, porque ela sempre ia, e ela começou a não ir, enfim. E é tão lindo isso, gente, sabe? No meu ponto de vista, é tão lindo isso. Você se amar, você se respeitar e você entender que se antes você cabia em alguns lugares, agora você não cabe mais. E tá tudo bem, tá tudo bem. Você não é egoísta, você não é snob, ou sei lá o que o povo vai falar aí sobre você. Você não é metida, sei lá. O povo fala demais, né? Enfim. Você não é nada disso. Você só está se honrando. Você só está, às vezes, por exemplo, vai todo mundo para um determinado rolê e você vai descansar. Você vai estudar, e você vai ler um livro, e você vai assistir um filme que era lá a tarefa da sua mentoria, entende? Você vai mudando os seus princípios, os seus valores. E eu tenho falado muito para vocês, principalmente para quem me acompanha nos stories aqui do Instagram, se você tá vendo pelo YouTube, né, lá do Instagram, sobre código. Você pegou o código? Você pegou a chave? Porque às vezes eu falo muitas coisas pra vocês,
Mas não é sobre o que eu tô falando, é sobre sim o código. É sobre ali uma mensagem que, se você captar essa mensagem, você muda uma chave dentro aqui de você e tudo muda. E tudo muda, simples assim, tudo muda, porque você entende coisas que às vezes você não entendia. Outro dia foi muito legal que eu tô participando de uma mentoria. E aí eu já tinha ouvido o que estava sendo falado ali naquela mentoria, mas ela deu alguns exemplos da vida dela, ali do dia a dia da vida dela, que eu entendi com muito mais clareza o que ela estava falando. E da primeira vez que eu ouvi, eu tinha entendido sim, mas tinha entendido de uma maneira diferente, tinha pegado outros códigos, tinham virado outras chaves. E foi muito legal. Então, às vezes, por exemplo, você tá fazendo um curso que chegou lá uma determinada fase do curso que você vai falar, putz, nem vou assistir essa aula porque eu já vi sobre esse tema, já estudei sobre esse tema. Assiste sim. Assiste sim. Por quê? Porque você vai ver que você vai pegar outras chaves, que você vai pegar outros códigos, que você vai entender de uma maneira diferente. Aquela pessoa é um outro ser e ela vai falar com outras palavras, talvez. E aí você vai falar, putz, nossa, era isso. Gente, como que eu não enxerguei isso antes? Percebe? Percebe a delicadeza? Percebe o amor envolvido nisso tudo? É sobre isso, sabe, gente? Então, hoje aqui na minha cidade tá chuviscando. Bem que eu desconfiei que ia chover hoje. Agora que eu fui pra academia, já tava tudo fechado o tempo. E glória a Deus pela chuva. Vamos agradecer aí pelo que nós temos. Não sei se vocês já ouviram, mas aquela frase é meio até clichê, mas é bem legal. Agradece que a graça desce. Então, tipo, o que é que você tem aí na sua vida? Você tá agradecendo? Que nem, por exemplo, eu já andei muito a pé, já andei muito de bicicleta, já andei muito de... Ainda ando de moto, né? Mas nem sempre. Já andei muito de moto, já andei muito de ônibus. Hoje eu posso andar de carro, ok. Mas quando eu andava lá, eu tava até pensando sobre isso outro dia. Aí quando eu andava lá a pé, de bicicleta, enfim, eu sempre agradeci. E eu fazia inconscientemente, eu agradecia. Nossa, obrigada, Deus. Tô aqui andando de bicicleta, tô pegando um ventinho no rosto, tal, tô me exercitando. Então, assim, agradece o que você tem hoje. O que acontece quando você agradece? Você manda uma mensagem para Deus, lá pro universo, enfim, pro que há de mais divino, e você fala assim, viu? Pode mandar mais que eu sei agradecer. Na verdade, é essa mensagem que passa. Ó, pode mandar mais que eu sei agradecer. Pode mandar, pode mandar, pode mandar, pode mandar. Entende? E é sobre isso. Então, assim, o que eu desejo, assim, pra você de todo o meu coração, pra quem me segue há mais tempo, viu que na virada do ano eu postei muito sobre isso, falando que eu desejo pra você o mesmo que eu desejo pra mim, porque todos somos um. Então, se eu desejar mal pra você, na verdade verdadeira, eu tô desejando mal pra mim mesmo. Eu tô desejando mal pra você, eu tô desejando mal pra mim. Muitas pessoas não entendem sobre isso. E algumas pessoas chegam perto de mim e eu percebo a energia delas, enfim. E eu fico até com dó, porque as pessoas, elas não percebem que elas estão fazendo mal pra elas mesmas. Não é pra mim. Então, eu desejo pra você o mesmo que eu desejo pra mim, que você tenha uma sexta-feira iluminada, que você tenha uma sexta-feira abençoada, que você se ame, que você se cuide a ponto de você dizer não. Você sabe que, poxa, a grande maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa de dizer não. Muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque se eu falar não com a fulano que me chamou pra ir em tal lugar, nossa, nunca mais vai me chamar. Puta, mas eu não queria ir naquele lugar. Mas eu vou, porque senão eu vou perder a amizade. Mas que tipo de amizade é essa? Que você falar um simples não, a pessoa vai embora. Então será que é amizade mesmo? Percebe? Então é isso, eu desejo que você aprenda a dizer não. E quando você disser sim a alguém... Gente, mas presta atenção, que eu não tô falando que é pra falar não pra todos e pra tudo, não é isso? Eu tô falando que é pra você se amar, se respeitar, tá?
quando você falar sim para algo ou para alguém, que seja um sim, que assim, você vai poder fazer aquela coisa para aquela pessoa de coração, sabe? E sem atrapalhar ali a sua vida, a sua rotina, sem atrapalhar ali as pessoas da sua família, as pessoas que moram com você. Porque às vezes as pessoas falam sim pros outros e aí deixa de fazer alguma coisa que você já tinha um compromisso, às vezes era até com você o compromisso. Ou o compromisso era com alguém da sua família. Ah não, mora aqui comigo, depois eu vejo, depois eu faço. E aí você... Olha, o povo quer sair com tudo. Aí você pega e você faz, mas de coração e sem atrapalhar a sua agenda. Aprenda que falar não é gentil com você. Que falar não é necessário. É necessário. O meu mentor fala que falar... quando ele aprendeu a falar não, foi libertador na vida dele. Libertador. Libertador. E tudo mudou. E tudo mudou. Pegou o código? Gente. Então vou encerrando por aqui essa live de hoje. Num horário diferente, que normalmente eu faço um pouco mais cedo. E tá tudo bem. Desejar uma excelente sexta pra você. Beijo, beijo, beijo. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.